Graça e paz, família, comunhão e adoração, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer uma palavra sobre a sua vida, né? Nesses 14 dias no qual estamos vivendo, né? E o tema é o poder da palavra liberada, né? E eu creio que Jesus vai falar com você, amém? E eu quero ler uma passagem para vocês que está em João 21, no verso 3, que fala sobre a pesca de Pedro, né? E vamos lá. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco naquela noite e não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhe perguntou, filho, você tem alguma coisa para comer? E eles responderam que não. E Pedro, ele teve ali uma pesca fracassada, né? Ele teve uma memória negativa daquela pesca, porque foi um fracasso para ele ficar ali a noite inteira e não ter pescado nada, né? Só que ali naquele momento que Jesus encontra Pedro, que eles disseram que não pescaram nada, que não tinha nada a oferecer a Jesus para ele comer, né? Jesus libera uma palavra sobre a vida de Pedro, né? E ele diz, Pedro, entra no mar novamente, lança a rede do lado direito do barco. E Pedro, ele estava se sentindo fracassado, desanimado, e ele falou assim, Jesus, pela sua palavra eu entrarei no mar e lançarei a rede, né? E não há nada mais poderoso do que a palavra de Jesus. Não há nada maior do que a palavra de Jesus. Ele zela pela sua palavra. E a palavra que sai da boca de Jesus, ela tem muito poder, né? E Pedro, ele entrou no mar, ele decidiu caminhar sobre a palavra que foi liberada sobre a vida dele. Ele entrou no mar, ele lançou a rede. E quando ele lançou a rede, que ele puxou, ele sentiu a rede pesada. E ali ele viu quão poderosa era a palavra de Jesus. E Pedro havia pescado muitos peixes, né? E Pedro saiu do mar e encontrou com Jesus. E Jesus falou, Pedro, hoje você é um pescador de peixes, mas eu farei de você um pescador de homens. E ali foi liberada uma nova palavra sobre a vida de Pedro, que ele seria pescador de homens. E Jesus, ele criou uma memória positiva sobre a vida do Pedro. E aquela memória da pesca fracassada, ela foi apagada naquele momento, porque o momento bom que Pedro teve daquela pesca, ele apagou aquela memória negativa e criou uma esperança sobre a vida de Pedro. E naquele momento Pedro largou a rede e decidiu caminhar sobre a palavra que Jesus havia liberado, que ele seria um pescador de homens. E assim como Pedro, assim é sobre a minha, sobre a sua vida. Eu creio que assim como eu, você também tem uma palavra da parte de Jesus, que um dia Jesus liberou sobre a sua vida. E nós temos que caminhar sobre essa palavra, né? Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Um tempo de escassez, um tempo de luta, um tempo que a gente olha, cada dia uma novidade, né? Cada dia uma nova notícia, e isso pode até causar um certo medo em você, mas você tem uma palavra da parte de Deus, então eu te convido hoje a caminhar sobre essa palavra, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós não temos poder de apagar tudo aquilo que já vivemos, tanto coisas boas como coisas ruins. Nós não temos esse poder de apagar, né? São memórias que ficam tanto negativa quanto positiva. Só que nós temos o poder de inverter, a viver, lembrar só das coisas negativas e esquecer as positivas. Vou dar um exemplo para vocês. Você andou de elevador a sua vida toda. Uma vez que o elevador travar e você ficar presa, você pode ficar traumatizado. E aí você nunca mais vai querer andar de elevador,
porque aquele elevador, ele te trouxe um trauma na sua vida. E aí sabe o que aconteceu? Você esqueceu de todas as vezes que você andou nele e deu certo. E você só se lembra daquele episódio que deu errado. E aí você ficou traumatizado. E assim é com as nossas vidas, né? Às vezes, nós temos o que nós fazemos? Pegamos situação ruim que a gente viveu, esquecemos todas as outras situações boas. Só que você tem uma palavra da parte de Deus, então você tem que caminhar sobre essa palavra que você recebeu, entendeu? E não fazer com que as coisas ruins que aconteçam no caminho faça você desanimar, você esquecer daquilo que Jesus um dia fez para você. Outro exemplo, quando você chegou na presença de Deus, como que você chegou? Você chegou frustrado, você chegou desanimado, você chegou totalmente sujo. E o que Jesus fez na sua vida? Aonde Jesus te colocou? Jesus te colocou num patamar diferente no qual você estava, né? E na caminhada com Jesus, nós passamos por muita luta, muitas lutas, muitas provações. E será que você esqueceu de tudo que Jesus já fez por você até aqui, né? Então, assim, da palavra que Jesus liberou sobre a sua vida, você já se esqueceu? Então, assim, o que eu te convido a você a fazer hoje? A você olhar somente para Jesus, a palavra que Ele liberou sobre a sua vida e caminhar sobre ela. Amém? Às vezes acontecem certas situações e a gente fala, acho que não vai dar certo, eu vou desistir, não vale a pena, isso não é para mim. E nós esquecemos de um Deus poderoso que a gente tem. E a palavra que sai da nossa boca, ela tem muito efeito no mundo espiritual. Então, aquilo que sai da sua boca, ela tem muito efeito. Então, se você está liberando com a sua boca que você não é capaz, que você não vai conseguir, realmente vai ficar difícil, entendeu? Mas a gente tem que chamar a existência aquilo que não existe. Eu vou dar um exemplo para vocês no meu testemunho com o Felipe. Eu sempre com o Felipe estava perdido nas drogas, né? Perdido no mundo. E o que eu era inexperiente, né? Mas mesmo assim, um dia eu entendi o poder que tinha a palavra que saía da minha boca. E eu comecei a liberar as palavras sobre a vida dele. Eu falava que ele seria um grande homem de Deus, mesmo que a circunstância dizia não. Eu liberava sobre ele, profetizava sobre a vida dele, que ele seria um grande homem de Deus, que ele ganharia muitas vidas para Jesus, que ele era um excelente marido, que ele tinha um excelente emprego, mesmo que a circunstância dizia não. E quanto mais eu declarava essas palavras sobre a vida dele, mais eu via ele decaindo. Só que eu escolhi o quê? Caminhar sobre a palavra de Jesus. E hoje eu vejo que as palavras que eu declarei sobre a vida dele, o efeito que causou sobre ele. Então, assim, na sua casa, você precisa declarar palavras de bênção sobre a sua família, sobre o seu filho. Você, mãe, declara sobre o seu filho que ele é bendito, que ele crescerá nos caminhos do Senhor, que ele é uma criança abençoada, que ele é um jovem abençoado, que ele fará a diferença na face dessa terra. Assim, você, esposo, declare sobre a sua esposa e vice-versa, que são benditas do Senhor, que farão a diferença na face dessa terra, entendeu? Não lance palavras de maldição sobre a sua casa, entendeu? Assim, não sei se de repente você está passando dificuldade hoje, e eu já passei, entendeu? E eu olhava para os meus armários assim na cozinha e eu declarava que eles seriam cheios, entendeu? Obrigada, Senhor, ainda que eu não estava vendo. Eu sempre declarei, Senhor, muito obrigada pelo meu armário cheio, pela minha geladeira cheia. Obrigada, Senhor, pelas minhas contas pagas, ainda que eu não via, mas eu declarava, porque a palavra que sai da sua boca, ela tem um grande efeito no mundo espiritual. E ali você está chamando a existência no que existe, né? E assim, Jesus construiu sobre a vida de Pedro diversas memórias boas, né? Teve várias situações
que aconteceu, por exemplo, quando Jesus, ele andou sobre as águas, né? Os discípulos lá com medo, no barco, medo de afogar, de afundar, né? E de morrerem afogados. E Jesus vem andando sobre as águas. E aí Pedro diz que era um fantasma. E aí ele fala, sou eu, Pedro, né? Sou eu. E Pedro não reconheceu. E aí Pedro falou assim, se for você, Jesus, me deixe ter contigo. E ali Jesus poderia, Pedro duvidou que era Jesus, né? Jesus poderia ter escolhido qualquer um outro. Não, mas ele escolheu Pedro para mostrar para Pedro que realmente era ele e criar uma memória também sobre a vida de Pedro, né? Ou seja, Jesus mandou Pedro lançar a rede, Pedro foi e colheu os peixes, certo? Jesus permitiu que Pedro caminhasse sobre as águas e tudo isso foi gerado uma memória sobre a vida de Pedro, memórias positivas, entendeu? Então, assim, Pedro tinha uma palavra liberada sobre a vida dele, né? E assim como eu e você tem. E quando você tem uma palavra da parte de Jesus, não tem como mais você olhar para trás, entendeu? Quando nós olhamos para trás, olhamos para o Egito, entendeu? E apagamos todas essas memórias que já vivemos em Jesus, não tem como a gente fazer isso, tá? Porque quando você tem uma palavra da parte de Deus, você pode até um dia se desviar dela, mas essa palavra ela vai te perseguir pelo resto da sua vida, porque ele vai cumprir aquilo que ele liberou sobre a sua vida. Então não fuja da sua palavra, não fuja da palavra que Jesus lançou sobre a sua vida, porque o que pode acontecer? Depois você vai ter que fazer o caminho de volta, você vai ter que voltar do início e refazer tudo novamente, entendeu? Passar por certas situações que você já passou, que você já venceu, subir degraus novamente que você já havia subido, então você só vai ter que fazer o caminho de volta, entendeu? Então, ainda que seja difícil, caminhe sobre a palavra que Jesus liberou sobre a sua vida, entendeu? E talvez você possa desistir, pensar em desistir. E nesse momento faltava só um pouquinho para Jesus cumprir a palavra dele sobre a sua vida. E quando Jesus vai para a cruz, né, Pedro esquece de tudo. Esquece de tudo que Jesus liberou sobre a vida dele, as memórias que Jesus criou na vida dele, na mente dele, e Pedro volta a pescar. E ali Pedro apagou todas as memórias, porque Jesus falou que chamou Pedro para ser pescador de homens, não pescador de peixes. E Pedro volta a pescar novamente. Então não faça como Pedro. E aí ele teve que passar novamente por todo o processo de ir pescar e não pescar nada, e Jesus mandar ele lançar a rede novamente, e novamente criar uma nova memória sobre Pedro, porque Jesus já havia feito. Igual quando acontecem certas situações nas nossas vidas, como se diz, de déjà vu, e a gente fala assim, nossa, eu já vivi isso, né? E isso foi o que aconteceu com Pedro. Então não queira que seja assim na sua vida, de você viver novamente, ter que construir novamente aquilo que você construiu em Deus. Caminhe sobre a palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Amém? E eu creio que você vai vencer, né? Todos nós, porque os dias são difíceis, mas nós temos um Deus grande que cuida das nossas vidas. Amém? E não é fácil caminhar sobre a vontade de Deus, né? Não é fácil as circunstâncias que nós vivemos, os dias ruins, mas não permitam que esses dias difíceis apaguem tudo que Jesus já fez sobre a sua vida, amém? Que você possa caminhar sobre essa palavra que Jesus fez por você. Pedro negou Jesus 3 vezes, né? E quando Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Jesus perguntou 3 vezes também para Pedro. E aí você entende que foram 3 memórias que foi criada quando Pedro negou Jesus. E Jesus perguntou 3 vezes se Pedro amava ele, porque ali
Você vê a mesma quantidade de vezes que Pedro negou, e ali Jesus construiu uma nova história sobre Pedro. Se tu me amas, apacenta minhas ovelhas, né? E ali foi criado uma nova memória sobre Pedro e foi apagado aquilo. Então, assim, que as memórias ruins, elas não sobressaiam sobre a sua vida, mas que você possa trazer à sua memória aquilo que te dá esperança todos os dias. Tem dias que estamos tristes, mas que nós possamos lembrar de tudo que a gente fez, tudo que Jesus já fez por nós. No meu caso, por exemplo, da onde Jesus me tirou, né? O que Jesus fez no meu casamento, o que Jesus fez sobre a minha vida, sobre a vida do Felipe, o que Jesus tem feito, né? Que as memórias boas, né, elas possam apagar as ruins e que nós possamos seguir em frente. E que você possa chamar à existência na sua casa também aquilo que não existe, né? Eu tenho muitas contas para pagar. Profetiza sobre elas. Declara contas pagas, entendeu? Todas as situações que nós passamos, elas são permissão de Deus. Por quê? Então quer dizer que se eu passo uma situação ruim, é porque Deus quer o meu mal? Não. Jesus, ele, através dessa situação ruim, ele fará um grande testemunho sobre a sua vida. Então, que você possa caminhar sobre essa palavra, que você possa trazer à sua memória aquilo que te dá esperança, porque nós cremos que nós temos um Deus poderoso, que é aquele que nos guarda, que supre todas as nossas necessidades, amém? E que você possa caminhar sobre a palavra que Jesus liberou sobre a sua vida e que você possa profetizar sobre o vale de ossos secos, porque muitas vezes, igual Pedro, Jesus, tu sabes que eu te amo. Ele sabe tudo o que se passa na sua vida. Muitas vezes nós temos que declarar com a nossa boca, entendeu? Se você ficar no desânimo, nada acontece de bom na minha vida, não viva só para aplaudir o testemunho das pessoas, mas que você possa se encher de esperança nesse dia, que você possa ter a sua história em Deus, que você não possa só lembrar do elevador do dia que ele quebrou, mas que você possa lembrar todas as vezes que Jesus fez algo bom sobre a sua vida, amém? E essa palavra que eu quero deixar para você, e eu quero orar pela sua vida agora, amém? Feche os seus olhos aonde você está, e é uma palavra simples, mas se você colocar em prática, ela vai fazer um grande efeito na sua vida, amém? Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada vida diante do teu altar, Senhor. Senhor, que o Senhor possa escrever uma nova história, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, Pai. Que o Senhor possa encher a vida deles de esperança, Senhor Deus. Renova, Senhor, a fé dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que eles possam caminhar diante da palavra que o Senhor um dia lançou sobre a vida deles, Pai. Que eles possam caminhar, Senhor, naquilo que o Senhor escreveu sobre a vida deles, Pai. Ainda que venha um dia mau, Senhor, mas que eles possam se lembrar do Deus que eles têm, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu abençoo cada casa, cada lar, cada família, Senhor. E eu profetizo, Senhor, que eles viverão um tempo extraordinário na Tua presença, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor suprirá as necessidades dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que da boca deles, Pai, venham sair, Senhor, palavras de bênção, Senhor, e não maldição, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa trazer a memória dos Teus filhos, Pai, possa lembrar eles, Pai, de todos os momentos bons que eles já viveram em Ti, Senhor, e que eles possam caminhar sobre essa palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesse tempo, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Pai, de viver esse tempo, Senhor, e saber que temos um Deus que podemos confiar, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, amém? Fique com Deus.